Prezados alunos, boa tarde ou bom dia, depende, depende da hora que forem ler ou ouvir a minha apresentação. Vou falar um pouco de postura profissional e motivação. É uma palestra para orientar novos empreendedores individuais, ou seja, praticamente 90% dos nossos alunos da FAITEC na unidade aqui da Ilha do Governador, coordenada pela professora Cristina Gomes e sob orientação pedagógica da professora Cristina Torres. Então vamos lá. Eu vou fazer essa apresentação. Vocês provavelmente não estarão vendo o meu rosto, mas estarão ouvindo a minha voz. Eu fiz uma estrutura de apresentação onde eu falo um pouco do meu currículo, falo um pouco sobre o que fazer e como fazer, benefícios do autoconhecimento, sucesso e qualidade na relação, sucesso e qualidade, qual é a relação que existe, limpeza, desinfecção, esterilização de instrumentos, qualidade de vida pessoal e sucesso profissional, importância dos valores humanos para uma carreira de sucesso e dicas para a construção de uma postura ética no trabalho. E algumas palavras finais e agradecimentos a todos que dispensaram tempo ouvindo essa palestra. Bem, o meu currículo pessoal foi bastante rico em termos de diversidade. Eu tenho hoje 63 anos de idade, sou pai de 2 filhos, casado, em segundas núpcias, possuo graduação em engenharia naval e mestrado, doutorado em engenharia civil. Fui admitido na Petrobras por concurso público em 1980 e como professor da FAITEC, também admitido em concurso público em 2003. É uma história antiga. Bom, dei aula também na UESO, 2 anos a partir de 2004, cedido para a UESO, que fazia parte da FAITEC, coordeno e dou aulas num curso de pós-graduação em Universidade Católica de Petrópolis, em parceria com o Instituto de Pesquisa em Educação e Tecnologia, o IPTEC, cuja a minha atuação como coordenador da disciplina do curso de construção naval e offshore, certo? Bem, tenho hoje em dia colaborado também com a UFRJ como mentor de alguns alunos da graduação e devo iniciar, tão logo interrompa a pandemia, que liberem as pessoas para trabalhar, um curso lá com eles como professor colaborador no curso de engenharia, no departamento de engenharia naval da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2015 e 2016, fui acometido por um infarto agudo do miocárdio, recebendo 3 stents na artéria descendente anterior. E este fato foi uma das coisas melhores que me aconteceu na vida, porque, apesar da doença, eu interrompi o fluxo de vida que eu estava tendo, para poder pensar melhor. E realmente eu mudei a maneira de pensar, mudei a maneira de ver as coisas, mudei as atividades que eu estava fazendo. Entrei com o meu pedido de aposentadoria na Petrobras em 2016, saí em novembro de 2016 e continuo com as minhas aulas na FAITEC, enfrentando as coisas normais de um doente cardíaco que sobreviveu ao infarto. Mas é tudo muito normal. O que é importante é que a vida continua e que a gente busca forças e esperança para continuar na luta. Bem, o que fazer e como fazer? Eu nem sempre fui uma pessoa satisfeita com o meu trabalho, como qualquer um. Já sofri com insegurança, eu achei que estava no lugar errado na hora errada, quem que já não passou por isso? Quem não se sentiu, não percebeu ou não achou que tinha feito as escolhas erradas? Mas, subitamente, vamos dizer assim, do nada, eu comecei a gostar do que fazia. E eu tive a percepção de parar e observar por que eu vinha fazendo umas atividades que eu não gostava, daqui a pouco eu estou fazendo as mesmas atividades e gostando. Aí eu reparei o seguinte, eu não mudei
a atividade que eu fazia, mas eu mudei a maneira como eu fazia a mesma coisa. Então eu consegui perceber isto e falar assim: ah, já sei. Então, trabalhar em algo que você sonhou ou gostaria de fazer é uma loteria, é uma sorte, tá certo? Mas aproveitar a oportunidade que você tem, seja ela qual for, da forma que te faz feliz, não depende de sorte. Depende muito mais da sua postura frente ao seu trabalho e da sua vontade de fazer aquilo dar certo. E foi dessa forma que eu consegui, graças a Deus, né, viver alguns anos bastante feliz e produtivo, tá certo? Bem, eu ainda estou aprendendo a mexer com esses sistemas, então vocês tenham paciência comigo um bocadinho. Eu coloco alguns benefícios do autoconhecimento, porque se conhecer é você perceber o que você faz e o que você faz, como age em você. Né? Você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa de uma determinada maneira. Pensa no que está fazendo, pensa no que está falando, se veja fazendo aquilo. Né? Eu até utilizava uma tática muito boa com meus filhos. Né? Eu utilizava eles assim, porque eu estava na dúvida se eu faria ou deveria tomar uma determinada atitude ou tomar uma determinada decisão. E aí eu pensava assim, se fosse um deles que viesse com essa dúvida para mim, o que eu responderia como pai? Eu ia falar para ele, não, mete a cara mesmo, é bom arriscar, ou eu ia falar para ele andar devagar, tomar cuidado, pensar não só nos ganhos, mas nas perdas que se pode ter, ou seja lá qual fosse a situação e o pensamento. E eu passei a fazer muito isso, a, a conversar internamente comigo mesmo, como se eu apresentasse para mim, como se fosse um filho, eu apresentasse o problema e esperasse um conselho. E é esse conselho que a gente segue, o conselho que você daria para quem você gosta, certo? Então, eu peguei algumas frases de efeito, mas que fazem sentido. O que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. A gente critica todo mundo, critica que a pessoa é preguiçosa, que isso, que aquilo. O, o que nós estamos aprendendo com essa crítica? Essa crítica está fazendo sentido para outra pessoa ou simplesmente a ofendendo? Para mim, que sentido está fazendo? Vocês pensam que eu nunca tive preguiça na vida? Eu morria de preguiça, companheiros. Né? Não achava nem um pouco tranquilo, né? Ter que lavar louça, ter que limpar a casa, ou arrumar as coisas, ou fazer qualquer tarefa. Mas aí eu descobri o seguinte, sabe, ao invés de brigar para não fazer, a gente pode brigar para fazer. E aí a história ganha outra figura, certo? Não, pô, tem que fazer, deixa eu sair e fazer logo. Como qualquer coisa, vou lá e lavo o prato. Porque depois eu fico pensando, depois eu sento e não preciso ficar mais preocupado com isso. Né? Eu até lembro e costumo conversar, né, com os meus alunos quando a gente está em sala, né, que eu, na época que eu me divorciei e acabei vindo morar sozinho na Ilha do Governador, num pequenino apartamento na, na rua Juraci Camargo, eu nunca tinha morado sozinho. Eu morava com meus pais quando fazia faculdade em São Paulo. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vim casado. Nunca morei sozinho. Aí um amigo que tinha passado por um processo semelhante veio falar comigo e falou assim, eu vou te dar um conselho. Me chama de Mazete também, igual os meus alunos. Mazete, vou te dar um conselho. Nunca saia do seu quarto sem arrumar sua cama. Você pode seguir a coisa simples. E aí eu fui, por que não, né? Ele é um amigo meu, gosta muito de mim. Deve ter um sentido nisso que ele está falando. Olha, e eu passei a fazer isso. Hoje, depois de me casar novamente, estar morando num outro apartamento, com outro tipo de vida, eu faço isto sempre. Sabe por quê? Porque ele me falou para eu fazer isso, para que eu não tivesse pena de mim quando voltasse para casa e visse aquela bagunça armada no quarto, parecendo cama de cachorro. Certo? Então foi isso que eu fiz. E eu estendi para outras coisas também, porque achei que o ensinamento era muito bom. Como qualquer coisa, bebo qualquer coisa, imediatamente lava o que eu sujei.
Se eu tiro alguma coisa do lugar, eu ponho no lugar de novo. Recebo, por exemplo, uma amiga nossa que tem trabalhado na faxina de nossa casa, 2 vezes por semana, que ela vem aqui. Ela nunca encontrou uma pia cheia de louça para lavar. Ela não vem para cuidar de mim. Ela vem para fazer aquilo que eu não tive capacidade de fazer com a casa, comigo, com as nossas coisas. Né? Menos serviço para ela e muita satisfação para mim de perceber que eu estou olhando para outra pessoa também, eu não estou olhando só para o meu bem-estar e os outros que se danem. Certo? Bem, e o que é o sucesso? Eu peguei essa citação aí desse Ralph Waldo Emerson porque eu achei bem interessante. Né? Ter sucesso não é simplesmente ganhar um monte de dinheiro, mas é você estar satisfeito consigo mesmo. Veja como ele escreveu: rir muito e com frequência, ganhar o respeito de outras pessoas, tá certo? Inteligentes e o afeto das crianças, merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos, apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Ter sucesso não é ter coisas. É muito mais se doar do que ter coisas. Bom, vamos em frente. Segundo pesquisas de qualidade, os clientes deixam de ir aos salões de beleza por diversos motivos. Olha só que interessante. 3% porque mudaram de endereço. 5% porque adquiriram novos hábitos. Né? Deixou de cortar o cabelo porque trabalhar de cabelo comprido, ou mudou de hábito realmente, mudou de vida, se tornou religioso, algum tipo de religião que não permite esse tipo de tratamento, mudou de vida, 5%. 9%, quase 1 em cada 10, trocam de estabelecimento devido a preço alto. Veja que o preço alto, no caso de um salão de beleza, não é exatamente o preço mais alto, não estou falando isso exorbitantemente alto, um preço um pouco mais alto, não é o que assusta o cliente, apenas 10% se assustam com isso. 14% mudam de salão de beleza quando estão insatisfeitos com a qualidade dos produtos. Produto um pouco melhor. Agora, 69% mudam para outro salão por causa da má qualidade do atendimento. Ou seja, muda por causa da falta de postura profissional da pessoa que o está atendendo. Então, é por isso que essa nossa conversa agora ganhou tanta importância. Não é pelos 3% que mudaram de endereço, nem os 5% que mudaram de hábito, nem os 9% que trocaram porque o preço estava um pouco mais alto, mas por causa dos 70% praticamente que não suportam serem mal atendidos, tá certo? E também tem o oposto disso, não adianta você ser gentil, bacana, gentil, carinhoso com seus clientes e fazer um péssimo serviço. Isto, uma coisa é irmão da outra, né? A má qualidade no atendimento tem dois aspectos: a má qualidade no relacionamento e a má prestação de serviço. A pessoa, o profissional que não está habilitado a prestar aquele serviço de acordo com os padrões que a sociedade aceita. A postura profissional demonstra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes quanto ao modo de vestir, é o resultado do equilíbrio entre bom gosto e bom senso. Não está dizendo nada aqui que tem que ser roupa cara, não está dizendo que você tem que morar num palácio, nem nada. Está dizendo apenas que você deve usar bom gosto e bom senso. Atender os outros como você gostaria que te atendessem. Assim, em relação à apresentação pessoal, deve-se considerar, né, o salão de beleza, a clínica de estética, mesmo que seja na sua casa, tá certo? Como locais de trabalho, com profissionais que devem, no mínimo, considerar os seguintes aspectos: higiene e asseio pessoal. Né? Ninguém quer ser atendido por um profissional que está sujo, suado, todo suado, sujo. Não é razoável. Ele vai tocar em você, ele vai tocar no cliente, tá certo? Vai falar próximo ao cliente. Em alguns casos, e principalmente na época de hoje, que nós temos um problema de contaminação, né,
Esse atendimento tem que ser com cuidados redobrados, utilização de máscara, às vezes até a utilização daquela máscara plástica para ter duas barreiras de proteção, utilização de luvas, né? Então, veja, dentes limpos, hálito saudável, usar um perfume ou desodorante suave, porque tem muitos clientes que podem ser alérgicos. Você vai com aquele com um perfume extremamente forte, o teu cliente vai sofrer perto de você, né? Maquiagem, se for utilizar, uma maquiagem suave, tá certo? Quer dizer, uma maquiagem nos padrões normais do uso de dia a dia. As professoras nossas da FATEC de maquiagem sabem isso muito bem e ensinam aos seus alunos, obviamente, mas aqui a gente está colocando no sentido de postura profissional, não do tipo de maquiagem ou do tipo de perfume que será utilizado. Vestimenta, acessórios e adornos compatíveis com a atividade, né? Eu até brinco muito, imagina que você seja uma massoterapeuta e vai atender um cliente na casa do cliente. Tem muitos que não têm consultório, atendem na casa da pessoa, fazem uma atividade qualquer, né, na casa da pessoa. Pode fazer lá uma massagem relaxante, um reflexologia, etc. Se você vai com o seu uniforme, com o seu jalecozinho branco, né, e usa todos a formalidade que esse tipo de atividade exige, você passa ao cliente uma atitude que você é profissional. Agora imagina se você vai ao cliente com short, barriga aparecendo, toda hora falando pelo WhatsApp com alguém, né? Que impressão que você está passando? Ele vai achar que está sendo atendido por uma profissional competente, que foi treinada, tem certificação de que foi treinada naquela atividade? Muito provavelmente não, você está dando a mensagem errada, tá certo? Então, sapatos, essas coisas, é tudo importante. Sapato fechado, não ficar andando de sandália de dedo, né? Tamanco, chinelo, tudo isso para te dar um pouco daquela impressão de que eu sou um profissional sério. Claro que tudo isso dentro daquele princípio inicial que nós falamos de ter bom senso e bom gosto, tá certo? Então não existe o certo e o errado, tem o bom senso e o bom gosto, tá certo? Bem, vamos em frente que limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos, que nós já falamos no índice dessa apresentação. Aqui, a ideia não é entrar no pormenor dessas atividades, se a atividade precisa de uma desinfecção ou simplesmente de uma esterilização, né? Se você tem que ter lá o seu forno, né? O seu autoclave para esterilizar tudo, ou se você não precisa disso, basta que passe um álcool 70 na coisa. Não estamos julgando isso. A gente está julgando o quê? Dentro dos processos relacionados à estética masculina ou feminina, você tem que tomar cuidado com limpeza, importantíssimo. Processo no qual a remoção do sujeira e do odor é feito com água, sabão ou detergente. O seu local de atendimento tem que estar limpo. Você tem que estar com o jaleco limpo. Você tem que estar apresentável, tá certo? Os equipamentos. Imagina, mesmo que eu vá cortar um simples cabelo, tá certo? Será que o seu cliente não ficaria satisfeito de perceber que antes de botar o pente na cabeça dele, ou a tesoura para cortar o cabelo dele, você esterilizasse, não esterilizasse, mas desinfetasse essa escova com algum produto próprio para isso, que seja o álcool 70, na frente dele, para ele ver que você tem cuidado com essa desinfecção. Alguns lugares utilizam equipamentos esterilizados, né? Nem sempre é o caso. Mas, por exemplo, manicures tem equipamentos esterilizados. Ela não vai esterilizar na hora, que o processo é mais demorado, porque demanda você colocar num forno, né? O que ela faz? Ela deixa, esteriliza primeiro, coloca em sacos plásticos próprios para equipamento esterilizado e abre na frente do cliente, como faz um dentista. Ou seja, esse ritual é para mostrar ao cliente, em primeiro lugar, que você o respeita e que toma cuidado com as orientações da boa prática da profissão. Segundo lugar, você vai ficar satisfeita de estar sendo feita dessa forma, que você está agindo dessa maneira, porque você está seguindo um procedimento correto, certo? Imagina se uma manicure atende um cliente lá com equipamento sujo,
ou com alguma coisa e dá uma infecção na unha da mão da pessoa, a pessoa chega a perder a unha, tem que passar por uma cirurgia para retirada da unha, essas coisas todas. Como é que fica? O que, que essa pessoa falará de você para a vizinhança, para os amigos, no Reclame Aqui ou qualquer outro meio de divulgar a insatisfação dela? Vai te causar prejuízos financeiros. Então, esses aspectos de limpeza, desinfecção, ter uma postura profissional, estar sempre limpo, arrumado, mão lavada, vai começar a atender alguém, pede para lavar as mãos se estiver na casa da pessoa, ou se estiver no seu consultório, no seu salão, que você tenha, como exige a lei, a pia própria de lavar a mão, que você lava a mão na frente do cliente. Ele vê que você não veio com a mesma mão que você fez troco, mexer na cabeça dele, ou no rosto, ou na mão, tá certo? Embalagem. Dependendo do produto, dependendo do atendimento, a embalagem deve ser sempre aberta na frente do cliente. Tá certo? Como faz quando você vai tomar um vinho num restaurante? O garçom não vem de lá de dentro com o vinho aberto para te servir. Ele vem e abre na sua frente para mostrar que pegou uma garrafa nova, tá certo? Que não teve adulteração nenhuma. Isto é só, pode ser até pictórico, vamos dizer assim, mas é uma coisa importante. Né? Veja bem, é obrigatório colocar os materiais a serem esterilizados em invólucros adequados. Filme de poliamida, entre 50 e 100 micras de espessura, papel craft, etc. Tem indicações específicas, não só para você levar o teu equipamento, a tua ferramenta de trabalho já esterilizada e pronta, como tem orientações para você pegar o que você usou e que não está mais esterilizado e separar dos demais, para que não haja uma contaminação dentro da bolsa, tá certo? Então, tudo isso são coisas que, vamos dizer assim, os professores da área técnica vão explicar com detalhes. Não sou eu que vou aqui resumir tudo em 5 minutos de conversa. Né? Mas a ideia geral é vocês se preocuparem com essa postura frente aos clientes, tá certo? O cliente tem que perceber que você é um profissional sério, que você sabe fazer não é só por talento, mas por treinamento, tá certo? Qualidade de vida pessoal e sucesso profissional. Para a maioria das profissões que eu esbarrei, isso faz muito sentido. O que você é fora da escola, fora do seu trabalho, tá certo? Tem algum esporte, tem algum hobby, tem alguma outra habilidade, né? Sua família tem alguma outra atividade que você colabore, cuida de algum mascote, pode ser um cachorrinho, um gato, é um especialista em aquários, né? Aquários artísticos, aqueles que têm peixes de todos multicoloridos e etc. Aprendeu algum idioma, ou desenho, né? É casado, tem filhos. Então, o que você faz fora da escola, fora do trabalho, influencia no seu trabalho. Né? Se alguém, você está prestando um serviço, alguém puxar alguma conversa contigo, ele percebe que você é uma pessoa que está entendendo o momento em que você está vivendo. E você tem outros gostos, que você não vive apenas para aquele seu trabalho. E mesmo no seu trabalho, ela tem que perceber, por exemplo, que você é uma pessoa que se atualiza, que está lendo novas revistas, que está aprendendo novos processos, que está fazendo cursos de reciclagem. Né? Então, você veja, o que é mais importante para o sucesso profissional? Conhecimento? Talento? Responsabilidade? Esforço? Persistência? Disciplina? O que é mais importante? Eu vou te falar já de cara assim, né? O que resume tudo isso, que tudo isso tem uma parcela de importância, olha, tudo isso é importante. O que resume tudo isso é respeito e bom senso. Bom senso, simplesmente isto. Né? Dentro desse quesito respeito e bom senso, né, veja bem, você não pode perder a cabeça com o seu cliente. O cliente veio e falou, voltou no seu atendimento, voltou no seu salão e começou a falar uns despautérios qualquer e ficar nervoso e falar umas besteiras. Se você resolver bater boca com o cliente e sair na discussão entre gritos com ele, você perde toda a sua razão. Os demais clientes que estão presenciando aquilo ficam imaginando qual dos dois que tem razão, quem é o pior.
Então tem que ter uma postura até para resolver conflitos. Isto serve para o atendimento de beleza, para qualquer prestação de serviço que você esteja fazendo, inclusive para um professor. O professor deveria ser treinado, né, em resolver conflitos. Tem treinamento para isso, para ele não perder a cabeça, nem ficar, como se diz a gíria, pegando pilha com assuntos dos alunos ou com assunto do seu cliente que está indo lá. Reconhecer um erro seu, trata imediatamente o erro. Não enrola, não tenta enganar o cliente. Eu errei mesmo, você me desculpa, você pediu uma cor, eu fiz em outra esse artesanato aqui. Dá aqui que eu vou mudar para o senhor. Assume o erro, assume o prejuízo. Não tenta levar vantagem em tudo, porque este não é a receita do sucesso. A receita do sucesso é a honestidade, é fazer bem feito, é atender exatamente aquilo que você prometeu, né, na sua proposta, no seu contrato de trabalho com o cliente. Pode ser um contrato escrito ou falado, mas há um contrato, há um consenso quando alguém te pede um serviço e você presta esse serviço. Né? Agora vamos dizer o seguinte: quem são os maiores inimigos, não só do estudante, como escrevi aqui, e maiores inimigos de qualquer pessoa? É a preguiça e a ansiedade. A preguiça não deixa você cumprir com as obrigações que você deveria cumprir e gera ansiedade. E a ansiedade leva você a níveis de estresse completamente dispensáveis na sua vida. Como é que eu evito a ansiedade? Evitando a preguiça. Como é que eu evito a preguiça? Saindo e fazendo. É fazer. É cumprir com as obrigações, com o tempo, com as agendas que você tem para cumprir. Não é fácil, pessoal, mas a gente não. Viver não é fácil, trabalhar não é fácil, tudo é difícil se você tiver de má vontade. Mas tudo vai ficar fácil se você começar a fazer com gosto. O dia que o seu cliente estiver te elogiando o trabalho que você fez, falando bem de você na vizinhança, você vai sentir um prazer inenarrável. Tá certo? O reconhecimento que você estaria esperando há muito tempo que não ganha, você vai estar ganhando de uma pessoa estranha que está fazendo uma propaganda a favor. Agora, se você atende mal, se você não age legal com a pessoa, se tem todos esses problemas, o que eles vão falar para você? Como é que será a sua reputação no mercado? Será que alguém vai recomendar o seu salão, a sua loja, a sua oficina? Vamos pensar nisso, pessoal. Vamos pensar nisso, que é muito importante. A importância dos valores humanos para a carreira de sucesso. Bom, ter ética e valores profissionais congruentes e bem definidos são fatores indispensáveis para uma pessoa ter uma carreira de sucesso. Sendo que a gente já falou que sucesso na carreira não é necessariamente ficar milionário, tá certo? Ter sucesso na carreira é você ser bem considerado no mercado, você ser uma referência de quem faz bem feito. Este é o verdadeiro sucesso. Além de ter as habilidades básicas necessárias para realizar um bom trabalho, ter sido treinado, passou por uma escola, essas coisas todas, o bem mais precioso de qualquer profissional é a sua reputação, tanto por uma boa imagem, tanto que para ter uma boa imagem é fundamental se você quiser chegar à frente em qualquer profissão. Você não pode dissociar, não, a pessoa tem que me aceitar como eu sou. Não, não é assim. Você, você vive numa sociedade. E para viver numa sociedade, você tem que, vamos dizer assim, se ajustar aos padrões de aceitabilidade dessa sociedade. Se você está prestando um serviço, você tem que se ajustar aos protocolos que aquele serviço exige. Não, eu tenho que exercer minha liberdade de ser. Então, eu sou um padeiro e eu vou lá trabalhar o pão sem touca, sem máscara, sem luva, né? Sem camisa, porque eu sou eu, quero ser livre. Bom, se você quiser ser absolutamente livre, você tem que viver sozinho numa ilha muito distante. Porque se você tiver com outros seres humanos, vai ter que ter um equilíbrio para que viva bem em sociedade. Agora aviso, né? O ser humano é um animal social. Ele precisa de outros seres humanos para se completar como pessoa, para completar, para se sentir completo, tá certo? Ele não se sente sozinho, completamente sozinho, ele não se sente bem. Pelo contrário, pode até enlouquecer. Então a gente tem que aprender a viver em sociedade. A gente tem que aprender a valorizar os princípios éticos. Você tem que ter orgulho
de ser honesta, de ser honesto, de fazer as coisas bem feitas. Você tem que ter orgulho de ter compaixão pelo seu próximo. E isto não é religião, é a arte de bem viver, tá certo? Não importa o seu ramo de atuação, são os seus valores e princípios éticos que orientam as suas ações e decisões, formando a base da sua reputação profissional. Por isso mesmo, lembre-se que os outros definem que tipo de você, o tipo de pessoa que você é, baseado nas decisões que você toma e na forma como age. Como é que eles queriam interpretar? Você fala de um jeito, age de outro. Eu até, fazendo um parênteses aqui não previsto, né, tem uma história bonitinha, que é uma história que eu contei já em aula, que não sei se é real ou verdadeira, mas é bonita, né? Que uma mãe que tinha um filho que tinha problemas de diabetes, então não podia comer açúcar, né? Tinha um problema seríssimo para fazê-lo não comer açúcar, né? Porque ele não podia controlar a glicose no seu sangue. E ela é uma mãe, um filhinho que moravam na Índia na época do Gandhi, tá certo? Um grande orientador espiritual da Índia, né? Aí ela procurou o Gandhi e falou para ele: olha, eu estou com esse problema assim com meu filho, trouxe ele aqui para o senhor ver, porque se o senhor falar, ele vai obedecer. Eu falando, ele não me leva a sério. Mas o que ele tem? Pergunta o Gandhi. Ele falou: não, ele tem que viver sem comer açúcar. Aí ele pensou e falou para ela: a senhora pode, tá certo, eu vou te ajudar. A senhora voltar daqui a um mês? Aí a mulher pegou, foi para casa com seu filho, né, com esses conflitos que ela tinha com o filho por causa da alimentação, e voltou depois de um mês para falar com o Gandhi. E o Gandhi tinha uma liderança muito forte na população, as pessoas o respeitavam muito como um sábio, como um santo. E aí ele chamou o menino e falou: olha, meu filho, a partir de hoje, você não deve, você consegue não comer açúcar, porque isso vai prejudicar muito a sua vida. E realmente, a partir daquele momento, ele obedeceu ao Gandhi e foi embora. E a mãe ficou coisa, e a mãe voltou para falar com o Gandhi. Mas Gandhi, você entendeu uma coisa? O menino está te obedecendo, confiou muito no que você falou, eu te agradeço muito, mas por que você não falou isso no primeiro dia que eu levei? Por que você mandou eu voltar um mês depois? Aí Gandhi explicou a ela: porque quando você veio a primeira vez, eu comi açúcar. E para falar para ele não comer, eu fiquei o mês inteiro sem comer açúcar, para saber que eu conseguia também, e se eu consigo, ele também consegue. Eu entendi as dificuldades de não se comer o açúcar. Ou seja, mentira ou verdade essa história, né? Ele não consegue passar, não achou ético ele passar uma orientação para alguém que ele não fosse capaz de seguir, ou que ele não conhecesse as dificuldades de seguir aquilo. Bonita a história, né? Bom, mas a gente fica assim, o que é ética, né? Podemos definir ética como um conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento do indivíduo dentro da sociedade. Veja bem, ética é uma coisa da pessoa, né? É uma interpretação dela de todas as regras morais que existem por aí, tá certo? Tem um amigo de São Paulo que eu gosto muito, que ele fala para mim que, assim, a moral faz você viver bem com o seu vizinho. A ética faz você viver bem com você mesmo. A ética é a interpretação que você faz das regras morais. Por exemplo, o Código Civil, né, que dita as leis, o que você pode ou não pode fazer em sociedade, é um conjunto de regras morais, certo? Bem, e se você segue as leis direitinho, você é bem aceito pela sociedade. Se você não segue a lei, você pode até ser preso ou afastado, portanto, da sociedade, do convívio social. Mas você vai viver bem se você consegue entender que aquelas regras fazem sentido para você.
se você analisou, interpretou e viu como que aquilo significa para você na sua vida pessoal. Você criou um princípio ético dentro de você. Qualquer sociedade diz que não pode roubar, tá certo? E você, se você pratica o roubo, você está com dois desequilíbrios. Um desequilíbrio em relação à sociedade, que não permite isso. E outro é um desequilíbrio interno. Porque, mesmo praticando um ato ruim, a pessoa sabe que aquilo que ele está fazendo não é correto. E não pode dar prazer. Certo? A ética está relacionada com o caráter. Quantas vezes a gente não viu, poxa, meu pai faleceu faz tanto tempo. Ele era um cara muito honesto, ele é trabalhador, ele saía cedo, voltava tarde, ele nunca deixou faltar comida para gente. É bonito esse depoimento. É mais bonito dizer que o pai era um milionário que nunca se incomodou com a família, por exemplo. Ou que passava por cima da família em detrimento, né? Se dedicava ao trabalho em detrimento ao relacionamento familiar ou ao respeito que deveria ter ao relacionamento familiar. Certo? Você é um cara ético quando você é um cara legal, quando as pessoas acham que você agiu bem, quando a sociedade te aceita bem, quando você se sente em equilíbrio entre o que você pensa e o que você faz, então você cria um nível de felicidade muito grande. Bem, eu já falei aqui, esse quadrinho aqui está muito longo, né, para uma apresentação desse tipo, mas dicas para a construção de uma postura ética no trabalho. Seja honesto, fale a verdade, assuma as responsabilidades sobre o seu erro. Eu gosto muito de lembrar aqui que falar a verdade é uma coisa muito importante. Mas você não deve ser cruel ao falar a verdade. Né? Tem até uma frasezinha em latim que eu acho muito propícia para citar nesse momento, embora ninguém mais fale latim a não ser o Papa, né? Que é caritas in veritate, ou seja, a caridade na verdade. Certo? Não é usar a verdade como um elemento de tortura com as pessoas. Falar sem respeito algum. É muito comum a gente ver por aí, por exemplo, alguém aprender, né, com, com o erro dos outros. Tá certo? É muito comum aprender com o erro, com os erros, do que procurar um culpado para suas falhas. Né? Então, vamos lá, é melhor aprender com os erros do que procurar um culpado para suas falhas. O culpado nunca está fora, está sempre dentro de nós. Né? A gente, eu até brinco muito falando assim, olha, uma pessoa muito inteligente aprende com o erro dos outros. Uma pessoa genial aprende com seus próprios erros. Muitas vezes é difícil assumir para você mesmo que você estava errado e o que você tinha que aprender ou fazer para corrigir aquele erro. Né? Se cometeu algum erro, peça desculpa, volta atrás, refaz, tá certo? Se dedica um pouco mais. Essa é a melhor forma de evitar descontentamentos. Você faz alguma coisa errada e culpa outra pessoa, culpa o material que você utilizou, inventa uma mentira de que não entregaram o produto na hora certa, foi por isso que eu não consegui preparar, querendo arranjar alguém para inventar uma desculpa. Não, sem desculpa. Olha, eu não consegui fazer nesse prazo. Eu tive problemas familiares, ou não tive, ou o procedimento era mais difícil do que eu imaginava, eu não consegui preparar esse produto para você no prazo. Liga para a pessoa, avisa com antecedência. Você me dá mais 2 dias para que eu consiga terminar? Você pode até perder o cliente, mas você não vai perder a razão. Você não vai se sentir mal com isto, porque você está sendo honesto, sincero. Né? Respeita o sigilo e privacidade. Né? Isso é muito importante em qualquer relação de trabalho. Quer dizer, alguém conversa alguma coisa com você, se for no sentido pessoal, qualquer coisa do tipo, é um tipo de sigilo que você tem. Mas se você está dentro de uma instituição, de uma empresa, se você conhece informações da empresa que são muito importantes, você não deve expor isso para ninguém. Nem na sua casa, nem para os seus familiares.
né? Ah, eu conheço todo o balanço da empresa, eu sei quanto dinheiro sai, quanto dinheiro entra, não sei o quê. Muito bem, seja seja muito discreto com isso, não é para conversar fora do ambiente de trabalho. Você é um cara de confiança. Se você realmente agir com respeito às informações que você está recebendo, aquilo que você está vendo. Isso não quer dizer acobertar coisas erradas. Eu não estou falando nada disso, nós estamos falando só de relação de trabalho, de coisas certas. E que uma postura correta é você saber quando você deve respeitar o sigilo e a privacidade de alguma informação, de reuniões, ou seja lá do que você participou. Responsabilidade e comprometimento, nós falamos muito. É o que se espera de qualquer profissional, né? Fazer o seu trabalho parece uma obrigação. Reavalie sua carreira e seu propósito, pois algo está errado. Você fazer o seu trabalho, você deve estar feliz fazendo. Eu aprendi a fazer isso, eu gostei de fazer isso. Veja bem, imagina, ser músico é uma profissão, né? Então, seja lá qual for o tipo de música, né? Tipo Ivete Sangalo, é uma profissão, era a profissão dela, sou cantora. Imagina se ela fizesse isso de má vontade. Eu acho que ela não teria o sucesso que tem. Mas dá para ver que ela está feliz fazendo. Está satisfeita consigo própria, com a carreira que está seguindo. Tá bom, ela está lá no topo do sucesso. Nós não estamos no topo do sucesso, mas a gente tem o sucesso relativo, né? Que é a reputação que você está construindo no mercado por fazer um trabalho bem feito. Conflito de interesses, né? Você não pode, por exemplo, fazer coisas que, de forma, iniciativas pessoais que conflitam com o seu empregador, certo? Por exemplo, eu contrato, eu sou contratado por uma empresa para prestar serviço de arrumar máquina de arrumar máquina de lavar roupa. Aí alguém acha a empresa na internet, chama, não sei o que, eu vou prestar o serviço na casa dela. Aí chega lá, eu falo para ela, olha, a empresa cobrou de você R$ 400. Para esse serviço aqui vai custar R$ 400, mas se você me chamar particularmente, eu venho aqui por 200. O que ele está fazendo? Está havendo nitidamente um confronto de interesses. Um conflito de interesses entre ele ser um profissional fiel à empresa que ele trabalha e a sua vontade de montar a sua própria carteira de clientes e atender sozinho, fazendo um desvio dos clientes da empresa. Isso não é legal. Você quer montar seus clientes? Sim. Você quer ter um negócio só seu? Saia de empregado da outra empresa e abra seu negócio com todos os riscos que o negócio exige ou que apresenta. Ser prudente, aprender a diferenciar relações pessoais das profissionais, né? Não se deixar, não deixe inimizades e antipatias atrapalhar o seu desempenho, ou que isso fira de forma negativa o trabalho de seus colegas e nos resultados da empresa. É muito difícil agir com prudência, sem ser intempestivo, sem sair brigando à toa, sem criar inimizades ou utilizar suas antipatias para tomar suas decisões em detrimento do interesse da empresa. Ter humildade. Né? Quem não tem humildade não aprende nada. Né? Você tem que aceitar que você vai aprender alguma coisa com alguém ou com alguma situação, por exemplo. Né? Respeitar seus colegas, ser cordial, não fazer julgamentos que não caiba a você julgar, né? Contribuir para o bom convívio, para o bom relacionamento no ambiente de trabalho. Isso faz parte de ser uma pessoa humilde, que sabe viver e conviver com pessoas de formações diferentes, inclusive sociais. Né? Não prometer o que você não pode cumprir. Né? Ah, quanto tempo você prepara esse vestido de noiva para mim? Ah, não, eu faço em uma semana. Aí a noiva se prepara para aquilo. Chega dali, você não vou conseguir fazer em uma semana. Bom, você está dando um prejuízo para o seu cliente porque você compromissou em entregar naquele prazo. Então, se você sabe que não vai atender no prazo de uma semana, não prometa o prazo de uma semana. Olha, minha senhora, eu só consigo fazer em 14 dias. Em uma semana eu não consigo fazer, nem que eu bote outra costureira para me ajudar, não dá tempo de terminar. Exige esse trabalho é muito difícil, é muito complexo, leva muito pano. Você tem a justificativa para falar e a pessoa se programar de forma diferente. Porque da mesma forma que você não quer fazer um trabalho que você não possa entregar, num prazo em que você não possa entregar,
né? O cliente também deve saber respeitar você nessa questão do prazo. Não, se eu apertar, ele faz em menos tempo. Bom, então você não é um profissional sério, porque um profissional sério já daria o menor tempo para a entrega do produto. Bom, do mesmo jeito que você quer criticar os outros e fazer com que os outros melhorem, entenda que a crítica dos outros também é para fazer você melhorar. Né? E saiba quando fazer isso, para você não humilhar ninguém com as críticas que você venha a fazer. E se receber críticas, aprender com essas críticas, ao invés de sair brigando com quem te criticou. Né? Reconhecer o mérito alheio, fantástico. Né? Um colega seu de trabalho fez um trabalho bem feito, etc. Por que não reconhecer? Por que não elogiá-lo, se for o caso? Se você é honesto ao fazer isso, você não está sendo bajulador, você está sendo honesto. Fez um bom trabalho, olha, você mereceu mesmo uma promoção, você fez um bom trabalho. Meus parabéns. Nada de inveja, nada de sentimentos menores com o sucesso dos outros. O que te interessa é o teu sucesso. Este você pode trabalhar e melhorar e etc. Agora, um dos outros não atrapalha o seu, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, o que atrapalha a gente são sentimentos negativos que fazem com que você trabalhe errado, né? De forma errada, certo? Com objetivos errados. Bem, eu até coloquei aqui embaixo, assim, porque a gente ouve muitas histórias sobre salões de beleza, né? Evite fofoca. Fique longe de fofoca. Comentários ofensivos, assunto polêmico ou de cunho muito pessoal. Caso tenha algum problema com alguém, chame-a para conversar e esclareça seu ponto de vista e aquilo que está incomodando. Fofoca e sinceridade não são duas coisas que andam juntas. Ah, eu vou te contar um negócio aqui que a fulana me falou, mas olha, não é para passar para ninguém. Bom, então por que você está passando? Você percebe? Né? Bom, vamos em frente, pessoal. Isso já era coisa falada. Bem, algumas palavras finais aí, né, que eu sempre faço, porque eu gosto muito de agradecer aos meus colegas lá da FEITEC, da Ilha do Governador, né, a todos, assim, tanto professores quanto funcionários, tanto, tanto funcionários quanto professores, porque é uma coisa fantástica. Eles me ensinam muita coisa. Eu aprendo com a maneira deles serem. Né? Eu os vejo em algumas situações parecidas comigo, em outras muito diferentes, mas é muito legal. É muito legal a gente perceber que está num lugar, num ambiente onde você é bem aceito, onde você está aprendendo, né? E você está vendo que tem gente que faz, tá certo? Não é só gente que discute, gente que conversa, gente que fala, é gente que fala e faz aquilo que pensa. Então, meus caros, isso é uma coisa muito importante. Né? Eu agradeço também muito aos alunos, né, por me ouvirem, por me darem ouvidos, vamos dizer assim, né, cada vez que a gente dá uma aula, a gente também aprende muito. A gente aprende preparando a aula, a gente aprende na interação com os alunos. Né? Hoje eu não estou interagindo, é uma aula gravada, mas tenha certeza de que eu respeito demais os alunos todos, porque eles são a nossa razão de viver. Bem, eu vou colocar aqui uma frase que foi falada para mim, pode ser que exista já de outros autores, mas quem me trouxe foi um amigo meu, um cara muito inteligente, um engenheiro mecânico muito criativo, muito inteligente, muito perspicaz. E ele sempre falava isso: nada resiste ao trabalho e à dedicação. Então, portanto, não desistam, continuem trabalhando, continuem se formando, continuem se especializando, melhorando a sua maneira de trabalhar. Acreditem que não há vida sem trabalho. Não existe isso. Olha, pessoal, você pega aí o Bill Gates da vida, né? Bilionário, uma das pessoas, se não for a mais rica do mundo, está lá entre as 3 primeiras mais ricas do mundo. Né? Ele largou a empresa dele lá com os gestores da empresa, outras pessoas gerindo a empresa, não é mais presidente, não é mais conselheiro da empresa, talvez conselheiro só. Né? E o que ele foi fazer? Ele montou uma fundação para cuidar de crianças na África. Né? Por quê? Por que ele não foi simplesmente descansar, viajar o mundo, não sei o quê? Não, porque não é assim. Porque há trabalhos que você faz que são muito prazerosos. Entre eles, as inúmeras ações sociais que tem na nossa escola.
É claro que não tem a riqueza da fundação do Bill Gates, mas tem o mesmo princípio de querer ajudar o próximo, né? De não fazer disso um negócio, mas uma missão. Então, a todos vocês, principalmente aos nossos coordenadores, professores, aos funcionários, aos alunos, muito obrigado.